Fala aí, minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. O canal do YouTube com mais humildade que traz sempre para vocês os resultados dos palpites e também palpites com qualidade, tá? Trago os resultados dos nossos palpites do dia 16 de abril. Foram uma quantidade de 30 palpites com 20 greens, 8 reds e 2 jogos foram adiados, tá? Tivemos uma taxa de lucro um pouquinho mais alta devido às odds serem um pouquinho mais altas do que de costume, beleza, galera? Já para os palpites do dia de hoje, tivemos uma quantidade de 29 palpites, 12 greens e 6 reds. 11 jogos ainda irão ocorrer. Não trouxemos Champions League porque levamos os nossos palpites da Champions para o nosso canal do WhatsApp. Entre no link que está no topo dos comentários e acesse o nosso canal. Atingimos uma odd de 4,55 com o empate do City contra o Real Madrid. Beleza, galera? Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos. Também deixe um palpite dos nossos resultados e também sobre os resultados que vocês acham que irão ocorrer. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites então? Bora pra intro! Fala, galera, vamos iniciar com os nossos palpites e eu trago os palpites do dia 18 de abril para vocês, tá? E eu utilizo também a plataforma da Casa de Apostas com os dados para fazermos nossas análises. Então vamos iniciar aqui então sem mais enrolação. Trouxe para vocês o Bangkok United versus o Lafun Warrior. Separei essa partida na Thai League da Tailândia com o mercado de under 4,5 gols. O Bangkok tem 64% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lafun ele tem 56%. Verificando no histórico, são 3 vitórias do Bangkok, 0 empates e 1 vitória do Lafun. A média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Bangkok vem marcando gols a 8 jogos e o Lafun vem sofrendo gols a 5. Nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Foram 4 partidas disputadas. Nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria dos jogos. Apenas 2 partidas do Bangkok que ultrapassamos este mercado. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos no under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Zorya contra o Shakhtar Donetsk. Separei essa partida com over do 1,5 gols na Premier League da Ucrânia. O Shakhtar jogando fora de casa tem 66% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zorya tem 61%. Verificando o histórico, são 5 vitórias do Zorya, 4 empates e 34 vitórias do Shakhtar. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Zorya não tem séries e o Shakhtar vem vencendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Zorya, over do 1,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas, apenas uma partida para cada equipe que foi 1-0. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora em Oman. Separei o Professional League Al Sadd versus Al Wahda de Oman. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Al Sadd tem 71% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Wahda tem 11%. Verificando o histórico, são uma vitória para cada lado e a média de gols é de acima de 7 gols, atingindo 7,5. Verificando em séries, o Al Sadd vem vencendo as 5 partidas e o Al Wahda ele vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles. Verificando nos últimos encontros, tivemos uma vitória do Al Sadd jogando fora de casa e uma vitória do Al Wahda. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, temos o Al Sadd vencendo todas as últimas partidas e o Al Wahda vem perdendo principalmente fora de casa. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Donzale versus o Koper. Separei essa partida da Eslovênia na Parva Liga com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Koper jogando fora de casa, ele tem 42%. Tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Donzale tem 33%. No histórico são 29 vitórias do Donzale, 26 do Koper e 18 empates. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Donzale vem sem empates a 5 jogos e o Koper vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Donzale, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza?
Próxima partida eu separei Sanat Nafti versus Persepolis. Separei essa partida na Persian Gulf Pro League do Irã com o mercado de under 3,5 gols. O Persepolis tem 60% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sanat tem 22%. No histórico, 3 vitórias do Persepolis, 4 empates e 3 do Sanat. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Persepolis vem vencendo a 3 partidas e o Sanat vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Sonderjysk versus Vendsyssel. Separei essa partida na primeira divisão da Dinamarca com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Sonderjysk ele tem 55% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Vendsyssel ele tem 44%. Verificando o histórico, são 6 vitórias do Sonderjysk, 3 empates e 1 vitória do Vendsyssel. Verificando a média de gols, é de acima de 3 gols. E em séries, o Sonderjysk vence empates a 5 jogos, venceu 4 deles, enquanto o Vendsyssel não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes e principalmente o Sonderjysk quando joga em casa. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, agora o Mimosas versus o Boak. Separei essa partida na Ligue 1 da Costa do Marfim com vitória e empate para casa. O Mimosas tem 55% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boak tem 44%. No histórico, 8 vitórias do Mimosas, 5 empates e 2 vitórias do Boak. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Boak vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate para o Mimosas em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Mimosas ele vem vencendo ou empatando 4 das últimas 6 partidas e o Boak ele venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Fiorentina contra a Victoria Pilsen. Separa essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de under 4,5 gols. O Fiorentina tem 70% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pilsen tem 72%. Verificando o histórico, foi um jogo com empate de 0-0, que inclusive foi a última partida. Em séries, o Fiorentina vem marcando gols a 7 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de under 4,5 gols em todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, agora o Lille contra o Aston Villa. Separei essa partida na Liga da Conferência da Europa com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade está equilibrada, temos 39% para o Lille e 32% para o Aston Villa. Verificando na forma recente, são 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Lille e o Aston Villa também tem 61%. No histórico, uma partida disputada com uma vitória de 2-1 do Aston Villa, que também inclusive foi a última partida. Em séries, o Lille vem marcando gols a 10 jogos e o Aston Villa vem a 7 jogos marcando gols. Verificando os últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Esbjerg versus Middelfart. Separei essa partida na segunda divisão da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. O Esbjerg tem 63% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Middelfart tem 56%. Verificando o histórico, são 3 vitórias do Esbjerg e 1 do Middelfart. Verificando a média de gols, é de acima de 2 gols. Em séries, o Esbjerg vem marcando 10 jogos e o Middelfart vem sem empates a 5 jogos, venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 2 das últimas 4 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Futuri contra o Fark. Separei essa partida na Premier League do Egito com o under 3,5 gols. O Futuri tem 46% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fark tem 39%. No histórico, são 3 vitórias do Futuri, 1 empate e 1 vitória do Fark. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Verificando em séries, o Fark vem 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros tivemos under 3,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes,
temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Al-Ittihad contra o FAR que foi 3-1. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Al-Shabab Riyadh versus Aba Club. Separa essa partida na Professional League da Arábia Saudita com under 4,5 gols. O Al-Shabab tem 69% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aba também tem 44%. No histórico, 5 vitórias do Shabab, 2 empates e 3 do Aba. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Shabab vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Halifax Town versus Oldham. Separei essa partida na National League da Inglaterra com o under 3,5 gols. O Halifax tem 46% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Oldham tem 33%. No histórico são 3 vitórias do Halifax e uma do Oldham. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Oldham vem sem vitórias há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Taunton Town versus o Weston Supermare. Separei essa partida na National League South da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibradíssima e temos na forma recente 22% de aproveitamento para o Taunton nos últimos 9 jogos e o Weston tem 33%. No histórico são 5 vitórias do Weston e uma do Taunton e a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Weston vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Potters Bar Town versus Coventry. Separei essa partida na Eastman League da Premier Divisão da Inglaterra com o mercado de over 2,5 gols. O Potters tem 47% de probabilidade de vitória com 44% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Coventry tem 33%. No histórico, 2 vitórias para cada lado e um empate. E a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Potters vem sofrendo gols há 7 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Hanwell Town versus o Plymouth Parkway. Separei essa partida na Southern League Premier Divisão South da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e na forma recente temos 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Hanwell e o Plymouth ele tem 44%. No histórico são 2 vitórias do Hanwell e um empate e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Plymouth vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos o mercado de over 1,5 gols na maioria das partidas, foram 2 das últimas 3. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, agora na Liga da Conferência da Europa, eu separei o PAOK versus o Clube Brugge. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O PAOK tem 53% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brugge tem 72%. No histórico, uma vitória para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de 1,8 gols. Em séries, o PAOK vem sofrendo gols há 7 jogos e o Brugge vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Fenerbahçe contra o Olympiacos. Separei essa partida também na Liga da Conferência da Europa com mercado de over 1,5 gols. O Fenerbahçe tem 60% de probabilidade de vitória devido a jogar em casa, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Olympiacos também tem 67%. No histórico são 2 vitórias do Fenerbahçe e 3 do Olympiacos, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fenerbahçe vem superando gols a 7 jogos e o Olympiacos vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida eu separei o West Ham United versus o Bayer Leverkusen.
Separei essa partida na Liga da Europa com o mercado de over 1,5 gols. O Leverkusen jogando fora de casa ele tem 50% de probabilidade de vitória, tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o West Ham tem 39%. No histórico, 2 jogos com 2 vitórias do Leverkusen e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Leverkusen vem vencendo as 5 partidas e o West Ham vem sofrendo gols a 6. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols nas duas partidas disputadas, últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Olympique de Marseille versus o Benfica. Separei essa partida na Liga da Europa com o mercado de under 7,5 cartões. Verificando no histórico das duas equipes, temos nos últimos encontros uma média de abaixo de 7,5 cartões na maioria das partidas, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, também ocorre under 7,5 cartões na maioria de suas partidas. E verificando a disciplina com média de cartões das duas equipes, temos uma média de 3 cartões por partida, somando as duas equipes, beleza, galera? O nosso árbitro ele apitou apenas uma partida na temporada da Liga da Europa, mas ele tem uma média de 7 cartões, que inclusive ele aplicou 7 nessa partida, beleza? Mas eu acredito que para essa partida, devido os times não terem uma média muito alta de cartões, teremos under 7,5 cartões, beleza? Vamos lá para a próxima partida. Separei o Atalanta contra o Liverpool. Separei essa partida na Liga da Europa com o mercado de over goal no primeiro tempo. O Liverpool tem 58% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Atalanta tem 50%. No histórico são 2 vitórias do Atalanta e uma do Liverpool e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries o Liverpool vem sofrendo gols a 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos o mercado de over goal no primeiro tempo nas 3 partidas disputadas, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, ocorre gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over gol no primeiro tempo. Próxima partida eu separei o clássico da Itália, segundo jogo da Liga da Europa entre Roma e Milan. Separei essa partida com o mercado de under 4,5 gols. A probabilidade de vitória é equilibrada, tá? O Milan tem uma pequenina vantagem. O Milan tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Roma tem 78%. No histórico, 20 vitórias da Roma, 22 empates e 27 vitórias do Milan. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Roma vem vencendo as 5 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Na casa da Roma, under 4,5 gols também em todas as partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, under 4,5 gols em quase todos os jogos, tá? Verificando apenas o Sassuolo contra o Milan, que foi 3-3. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Independiente Del Valle versus o Montjuic Runa. Separei essa partida na Liga Pro Série A do Equador com o mercado de over 1,5 gols. O Del Valle tem 71% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Montjuic Runa tem 33%. No histórico são 18 vitórias do Del Valle, 2 empates e 4 vitórias do Montjuic Runa. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Del Valle vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Bolívar de La Paz versus San Antonio Bulu Bulu. Separei essa partida na divisão profissional da Bolívia com o mercado de under 4,5 gols. O Bolívar tem 73% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O San Antonio tem 67%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória do San Antonio por 1-0. E em séries, as duas equipes não empatam as 5 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas 2 partidas do Bolívar que ultrapassamos este mercado. Então, para essa partida mesmo, eu acredito que teremos um under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Barcelona de Guayaquil contra o El Nacional. Separei essa partida na Liga Pro Série A do Equador também com over 1,5 gols. O Barcelona tem 66% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O El Nacional tem 33%. No histórico são 23 vitórias do Barcelona, 15 empates e 25 vitórias do El Nacional.
A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Barcelona vem marcando há 5 jogos e o Nacional não empata há 5 jogos. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Barcelona, over 1,5 gols também em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Campeonato Brasileiro, separei o Botafogo contra o Atlético Goianiense. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Botafogo tem 60% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético tem 89%. Verificando o histórico, 5 vitórias do Botafogo, 6 empates e 3 do Atlético. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Botafogo vem perdendo a 3 partidas e o Goianiense vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. No Newton Santos, casa do Botafogo, over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Liga do Peru, UAN, separei Alianza Lima versus Sport Boys. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols. O Alianza tem 68% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sport Boys tem 44%. No histórico, 23 vitórias do Alianza, 8 empates e 11 do Sport. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Alianza vem marcando gols há 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Alianza Lima, under 3,5 gols em 4 das últimas 5 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Manute contra o Alianza Lima, que foi 4-0. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima e última partida, eu separei o Herediano contra o Cartagines na Liga FPD da Costa Rica. Separei essa partida com o under 4,5 gols. O Herediano tem 57% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cartagines tem 28%. No histórico, são 36 vitórias do Herediano, 18 empates e 19 do Cartagines. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Cartagines vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 4,5 gols também na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e também muito obrigado a todos que vêm se inscrevendo no canal e confiando em nossas análises. E muito obrigado aos inscritos que sempre estão com a gente. Beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites do Bilhete Caipora? Fala, galera, aqui está o nosso Bilhete Caipora. Separei o Alcibe para vencer a partida contra o Aluada. Separei under 4,5 gols para a Fiorentina contra a Victoria Pilsen. Over 1,5 gols para Esbjerg versus Middelfart. Separei under 3,5 gols para o Futuri contra o Farco. Over 1,5 gols para o Fenerbahçe contra o Olympiacos. Under 7,5 cartões para Olympique de Marseille versus o Benfica. Separei o Atalanta contra o Liverpool com over gol no primeiro tempo. Under 4,5 gols para Roma contra o Milan. Over 1,5 gols para o Independente Del Valle contra o Mushuk Runa. Separei over 1,5 gols para o Barcelona de Guayaquil versus o Real Nacional. E under 4,5 gols para o Herediano contra o Cartagines. Separei over 1,5 gols para o West Ham contra o Bayer Leverkusen. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!